Bom dia a todos. Espero que estejam bem, sejam bem-vindos novamente. Hoje é o nosso último encontro síncrono do módulo 1. Pai, o que é um encontro síncrono? É esse encontro ao vivo. Entendeu? Depois eu te explico. Tá? Joaquim fez uma pergunta aqui. Hoje então é o nosso último encontro síncrono do módulo 1. Semana que vem é chamado de encontro pedagógico, eu acho. Semana pedagógica, alguma coisa assim. E aí é uma semana em que vocês têm pra... Ah, eu tô mutado. Ih, Bernardo, obrigado. Tava falando sozinho aqui. Obrigado, Bernardo. Então, bom dia. Agora, com vocês me ouvindo, bom dia. Esse é o nosso último encontro síncrono do módulo 1. Semana que vem, vocês têm uma semana dedicada a colocar as atividades em dia. É chamado de semana pedagógica, alguma coisa assim. Encontro pedagógico. E aí, então, vocês não têm encontro síncrono, tá? Pelo menos comigo. Não sei se algum outro professor vai marcar encontro síncrono com vocês, mas comigo não tem, tá? Então, quem tá com as atividades em dia vai poder dormir mais um pouquinho. Quem tiver que fazer as atividades, aproveite essas horas para colocar tudo em dia. Raquel, pergunte. Raquel escreveu aqui Rafael e... Ah, sim, eu ia falar disso agora, Raquel. Vocês devem ter percebido que semana passada eu lancei algumas presenças, algumas faltas, né? Mas eu lancei só referente a quem entregou atividade. Eu não lancei ainda a presença de quem participou das aulas, dos encontros síncronos. Então, se você tem faltas lá, como a Raquel falou aqui, que tem, é porque ainda não entregou todas as atividades. Essa semana eu vou lançar as presenças dos encontros síncronos, então aquele número vai mudar. Então, no caso da Raquel, como ela diz aqui que participou de todas as aulas, então as faltas que tem lá, Raquel, elas vão sumir, tá bom? Porque eu só consegui lançar ainda referente às atividades entregues, tá bom? Que é para eu lancei para eu poder ter noção de quem fez atividade e de quem não fez ainda, tá? Então, se você fez todas as atividades, você está com 0 faltas. Se você deixou de entregar alguma atividade até agora, então tem falta e essa falta é em relação à atividade não entregue, tá bom? Se você assistiu todas as aulas, mas não fez nenhuma atividade, então você está com todas as faltas, porque eu só lancei para saber quem fez atividade ou não. A atividade são os fóruns, isso mesmo, Raquel. Né? Tá bom? Então, como cada aula nossa foi 2 semanas de aula, né? Cada tema a gente tem trabalhado 2 semanas, então cada fórum equivale a 2 semanas de aula. Então tem lá, sei lá, 4 faltas. No cada semana são 2. Então, se tem 8 faltas é porque não foi entregue um fórum ainda, tá? A Raquel aqui disse que não respondeu todos porque não estava notificando. Tá. Mas assim, não tem problema não, tá? Porque vocês podem responder até o final do módulo, que é semana que vem, né?
até domingo que vem, vocês podem responder os fóruns, tá? Eu lancei só as faltas mesmo para eu ter controle aqui de quem fez e quem não tinha feito ainda, tá bom? Porque como a sala de aula lá na plataforma reúne as duas turmas de info e as duas turmas de química, então é muita gente para eu lembrar assim, fulano fez, ciclano não fez. Então eu lancei lá no diário para eu ter noção de como é que está a entrega das atividades. E também porque a direção de ensino está pedindo esse controle, tá bom? Mas vocês podem fazer até semana que vem. E aí, à medida em que vocês vão fazendo, e eu vou corrigindo, eu vou vendo, eu vou tirando as faltas lá da plataforma, lá do acadêmico, tá? Então aquelas faltas vão mudar ainda. Não é determinado, tá? Então é isso. Muito bem. Então semana que vem é a semana para vocês colocarem em dia o que falta, tá? Ou fazer alguma recuperação, se algum professor fizer recuperação. Então no meu caso é só responder os fóruns, certo? Então já tem o fórum liberado da aula 1, da aula 2 e da aula 3. Hoje eu vou terminar o assunto sentimentos filosóficos, aí eu vou liberar o fórum e vocês respondem. Então são 4 fóruns, tá bom? Esse módulo, 4 fóruns. Lá no acadêmico eu vou colocar valendo cada fórum 2,5, porque no final soma 10, tá bom? Acho que é isso. E aí nós nos veremos então no módulo 3, se continuar sendo assim a distância ainda, tá? Eu não sei como é que vai ser. O módulo 3 ele começa em setembro, então até setembro muda muita coisa. O João pergunta se tem 4 fóruns. Não, por enquanto tem 3, João. O quarto eu vou abrir depois da aula de hoje, tá? Eu sempre abro o fórum depois de terminar o assunto. Eu acho melhor, porque aí vocês têm um conteúdo na cabeça para poder responder, tá? Então no final de hoje, da aula de hoje, eu abro o quarto fórum. Então o nosso módulo vai ter no total 4. Por enquanto tem aberto 3, tá? Então, lembrando que esse nosso módulo, ele vale para o primeiro e segundo bimestres, tá bom? Então, a nota que você tirar nesse módulo é a nota do primeiro e do segundo bimestre. Se nós continuarmos com o ensino à distância em setembro, então a gente se vê no módulo 3. Se em setembro tiver retornado a aula presencial, então eu não sei como é que vai ser, tá bom? Aí tem que esperar para ver como é que as coisas vão acontecer, tá? Mas a notícia que eu tenho é que o módulo 2 ainda é à distância, e aí no módulo 2 vocês terão as disciplinas que não tiveram no módulo 1, certo? O Breno pergunta se eu vou lançar alguma prova. Não, Breno, não tem nenhuma prova, é só os fóruns. As atividades do bimestre, do módulo, são só os fóruns. Certo? Não tem nenhuma outro trabalho, nada. É os fóruns, tá? Mais alguma questão em relação à atividade? Falta, presença? Então tá bom. Então é isso, ó. Semana que vem não tem encontro síncrono de filosofia, tá? Então não fiquem me esperando aqui às 10 horas, tá bom? Hoje, Murilo, a gente vai terminar o assunto sentimentos filosóficos. E aí, lembrando que semana passada a gente começou a falar do assunto, né? A gente fez aqui uma reflexão sobre os sentimentos,
a centralidade dos sentimentos no dia de hoje, na nossa sociedade. Tem a preocupação das empresas com a maneira como os funcionários, os trabalhadores administram as suas emoções e de que maneira que essas emoções elas podem contribuir para a produtividade dos trabalhadores. Também sobre a centralidade dos sentimentos e das emoções nos estudos, tanto que a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que orienta o que deve ser ensinado nas escolas, coloca as emoções como sendo um dos aspectos que nós devemos trabalhar com os alunos e ajudar os alunos na administração das suas emoções. Também como os sentimentos, as emoções, elas têm influência no dia a dia a partir das redes sociais, né? Inclusive, o que é chamado hoje de doença do século, que é a depressão. Muitos médicos dizem que a depressão é a principal doença do nosso tempo. A depressão também, ela tem relação com os sentimentos e emoções. A depressão é uma doença que envolve aspectos do cérebro, né? Uma doença neuropsicológica. Também tem questões do aspecto hormonal, né? E tem a ver com emoções e sentimentos, porque a depressão, no que diz respeito aos sentimentos, é aquelas emoções de pessimismo, de uma tristeza profunda, de inadequação ao mundo, de falta de sentido. Então, a depressão ela envolve sentimentos também. Por isso que é importante que quem tem depressão tenha tanto ajuda médica, no caso o psiquiatra, que ele vai ajudar você com a medicação, mas também tratamento psicológico, com um psicólogo, com um analista, porque a depressão tem que ser cuidada tanto no aspecto biológico, que são os remédios, como no aspecto psicológico, que tem a ver com os sentimentos e emoções. E na parte da saúde física, né, fazendo atividade, porque quem tem depressão, a gente precisa fazer exercício físico, que ajuda a dar uma animada na vida. E para quem não tem depressão, fazer exercício é bom também para espantar a preguiça. Hoje então vamos falar sobre os sentimentos filosóficos. Aqueles sentimentos que nos levam a filosofar. Ou que os sentimentos que abrem as portas para a gente filosofar. Semana passada nós falamos de um, que seria o espanto e a admiração, que tanto o Platão como o Aristóteles dizem que foi o início do filosofar. O Platão e Aristóteles são dois filósofos gregos da Grécia Antiga, eles viveram há 2.400 anos atrás, e tanto um quanto o outro diziam que o início do filosofar estava no tauma, T-H-A-U-M-A, tauma, que a gente traduz como espanto e admiração. Então Aristóteles fala que os primeiros filósofos, eles começaram a filosofar quando eles olharam para o céu, começaram a perceber as estrelas, a lua, e pensar, caraca, o que é isso? E esse sentimento de maravilhamento levou com que os primeiros filósofos se questionassem a respeito da origem do mundo, a respeito do que é o mundo, de como o mundo se organiza. Então, esse maravilhamento a respeito das coisas nos leva a pensar, a observar, a ficar admirando a isso que o nosso pensamento observou. E aí eu dei dois exemplos, né, de como a gente é tomado pelo espanto na nossa vida cotidiana. Então, um exemplo foi quando
a gente passa por um local em que nós estamos habituados a passar e percebemos algo que nós não tínhamos percebido antes, uma casa ou uma árvore. Tipo, aquela casa, aquela árvore sempre esteve ali e nós nunca tínhamos observado ela antes. Nunca tínhamos notado sua existência. E aí, depois de observar essa existência, nós, toda vez que passamos por aquele local, nós olhamos de novo, tipo, como se tivéssemos olhar para ter certeza que realmente aquilo existe, não foi algo da nossa imaginação. Então a gente sempre vai prestar atenção naquela casa, vai sempre prestar atenção naquela árvore, tipo, se perguntando como é que eu nunca tinha visto isso antes, né? Então, esse é um exemplo de trauma, de espanto. Ou então quando a gente se apaixona por alguma pessoa. A gente é amigo de alguém, e até então era só amigo, até que um dia algo diferente acontece, e aí aquela pessoa aparece de modo diferente para nós. E aí a gente começa a prestar atenção naquela pessoa, a pensar a todo momento naquela pessoa, a querer saber tudo sobre aquela pessoa. Isso seria a admiração, o sentimento de estar maravilhado com alguém. E aí a gente se apaixona e fica alegre, fica triste, né? Enfim, é isso. Faz parte. Então, o espanto, o trauma, é um primeiro sentimento filosófico. Olha, não tem jeito. Não tem jeito assim. A gente só consegue filosofar em algo que nos chama atenção. A escola, né? Estudar é uma coisa meio chata, né? Estudar é uma coisa chata. Vamos ser sinceros aqui entre nós. Mas às vezes acontece alguma coisa que torna o estudo legal. Porque às vezes tem um conteúdo, tem uma matéria que chama a nossa atenção. E, cara, é muito divertido estudar. E quando um conteúdo, uma matéria chama a nossa atenção, acontece algo raro, que é dar vontade de estudar. Às vezes, de vez em quando, dá vontade de estudar, né? Não sei se acontece com vocês. O Arthur até comenta aqui, né, que a escola faz a gente não querer estudar. Pois é, porque na escola nada parece interessante, não é verdade? É tudo meio chato, nada faz sentido. Ai, que saco. Mas às vezes aparece uma matéria, né, um conteúdo. Tá travando aqui pra mim? Espera aí. Meu vídeo começou a travar aqui. Travou, né? Acho que voltou agora. Então, a escola faz a gente não querer viver. Ah, também não é pra tanto, né, Murilo? Não. Na escola tem muita coisa boa. Tem um futebolzinho com a galera. Tem, tem uma comida gostosa na cantina. Tá? A escola tem suas coisas legais também. Mas então tem algumas matérias que geralmente é chato estudar, né? Mas de vez em quando aparece um conteúdo assim legal, né? E aí você até fica com vontade de estudar. Eu lembro da minha época de escola, de um conteúdo de biologia. Eu não gostava de biologia, achava meio chato. Mas quando teve o assunto de DNA, nossa, eu adorei. Estudei DNA, RNA. Aí eu cheguei em casa e peguei o livro de biologia e fiz as atividades. Quando teve a prova, eu estudei com gosto. Nossa, foi uma das poucas vezes que eu estudei para a prova de biologia. Estudei com vontade. Assim, né? Tipo, ai, que saco, né? Então, então,
O problema da escola é que a gente, poucas coisas chamam a nossa atenção, poucas coisas nos geram trauma, né? Nos geram esse maravilhamento diante de um assunto. E quando isso acontece, a gente tem vontade de estudar. Murilo fala aqui em relação que a escola nos faz ter vontade de desistir da vida, né? Ele falou porque tem pressão, tem bullying, tem desvalorização, tem falta de estímulo, de reprovação. O Gustavo comenta, isso não é culpa da escola, é verdade. Assim, não, ó, pressão é um pouco de culpa da escola, né? Que a gente fica colocando assim, tem que estudar, semana de provas, é um pouco culpa nossa, sim. Bullying é o ambiente da escola, né? Bullying é um problema dos nossos coleguinhas. Desvalorização pode ser culpa da escola também, né? Falta de estímulo. Murilo, a gente tenta melhorar, sabe? Vou te falar que a gente tem várias reuniões para tentar melhorar essas questões, tá? A escola ensina as coisas de forma errada? Eu não sei. É difícil, gente. Assim, a escola tem problemas, as escolas, né? Porque não é só o IF. As escolas têm problemas? Tem muitos problemas, né? Mas, mas a escola também está inserida num contexto social, né? Assim, é complicado, gente. É complicado, sabe? A gente tem muita coisa errada? Tem, mas a gente tenta acertar bastante também, tá? Então a gente precisa da ajuda de vocês, né? Pra melhorar também, né? A culpa não é só nossa dos adultos. A gente precisa de ajuda. Ser adulto é difícil. Murilo diz aqui que a gente perde muito tempo valioso aprendendo nada de útil, tipo o valor de pi. Então, esse é um assunto complicado, Murilo, porque assim, você pode não achar útil agora, né? Porque você não encontra onde utilizar o pi. Mas, dependendo da universidade que você vai fazer, dependendo do emprego que você vai ter, o valor de pi é importante. Você pode achar que não é útil agora, porque agora você não está usando, mas mais para frente você pode usar. Então, assim, como a gente tem que ensinar. Agora, sim, você pode achar, mas eu no futuro não vou estudar nada com a ver com pi. Mas você só vai perceber que você não vai estudar porque você estudou pi agora e percebeu que não gosta do pi. Porque se você não conhecesse o pi, você não ia saber se você ia gostar ou não. É igual comida. Se você não experimenta, você não sabe se é bom. A fórmula de Bhaskara eu também não sei, João Marcos. Eu também não sei onde que usa isso. É um mistério para mim. Mas assim, gente, na verdade, poucas coisas na vida são úteis assim, né? A real é essa. Se a gente fosse escolher só, se a gente fosse escolher fazer só o que a gente gosta, a gente ia fazer meia coisa só, meia dúzia de coisas na vida, tá? Então assim, nem sempre as coisas são úteis pelo seu valor prático. Às vezes as coisas são úteis porque elas causam alguma coisinha lá dentro da nossa cabeça que a gente nem percebe. Então, por exemplo, muitos de vocês podem achar que a filosofia ela é inútil. É inútil porque não encontro serventia para ela. Você não encontra uma serventia prática. Mas certamente algumas reflexões que a gente faz aqui na aula mexe com alguma coisa lá dentro da cabeça de vocês. E vocês não percebem, mas causou alguma mudança, alguma transformação. Às vezes um assunto que você vai ter com uma pessoa daqui a 2, 3 dias, esse assunto ele vai ter alguma importância, alguma relação, porque você discutiu algum tema aqui na aula. Tá? Então nem sempre as coisas parecem ter valor imediato, nem sempre as coisas têm utilidade imediata, mas lá na frente, né, lá na frente, ou internamente, isso que parece inútil
foi útil porque gerou uma mudança em você. Tá? Então, assim, não julguem a utilidade das coisas pelo seu valor imediato, porque tem coisas que vão ter utilidade lá no futuro, lá na frente. E às vezes algo que você acha que tem utilidade agora, lá na frente, vai se mostrar inútil. Tá? Então, vamos com calma em relação à utilidade das coisas. Vamos com calma, tá? Então, espanto e admiração. Então, a gente tem vontade de estudar quando algo nos chama atenção, quando algo nos gera maravilhamento. Esse é um sentimento. Um segundo sentimento filosófico é o sentimento de angústia, que é até um sentimento causado pela escola, né? A escola causa muita angústia. Quem aqui já se sentiu angustiado? Ou quem aqui se sente angustiado nos dias de hoje? Murilo. Murilo é uma pessoa angustiada. Arthur. O que será? O que é angústia? O que vocês entendem por angústia? Acho uma palavra tão feia. Angústia. Na verdade, quando eu falo angústia, parece comida, angu. A angústia, né, é guardar um sentimento também. Guardar um sentimento gera angústia. Angústia é isso, é aflição. É isso aí, Arthur, é uma aflição. É um sentimento de ansiedade, né? É um pouco aflição, ansiedade. É um sentimento de prisão, né? Você fica preso. Não, Gustavo, eu não quero um dicionário. Eu quero que vocês falem sobre o que vocês sentem. A ideia é essa. Né? Se eu precisasse de um dicionário, eu abria aqui. Eu tenho vários, tenho o Google. Eu não quero saber o significado do dicionário. Eu quero saber o que vocês entendem, o que vocês pensam sobre angústia. Essa é a ideia, tá? Ok? Quando eu faço uma pergunta para vocês, a ideia é que vocês digam que vocês sabem. E não no sentido de dizer se vocês estão certos ou se vocês estão errados. Mas a ideia é de vocês perceberem o que vocês sabem sobre tal coisa, tá? Mas é isso, Gustavo. A gente está aprendendo juntos aqui, né? Todas as palavras precisam de explicação, na verdade. Todas elas, né? Aflição, afobação, angústia, medo, tristeza, sofrimento, todas elas precisam de explicação. Então a ideia é a gente refletir sobre as palavras para saber o que a gente pensa, o que a gente sabe sobre elas, o que a gente sente sobre elas, né? Kelvin, tira a dúvida aí, Kelvin, pergunte. Se eu não tirar a dúvida, a gente compartilha pelo menos ela. Eita! O que diferencia solidão de solitário? Solitário, vamos lá. Solitário é uma designação de uma pessoa que vive só. Ok? Solitário é a pessoa que vive só, sozinha. Solidão é um sentimento de estar sozinho. Qual é a diferença? Você pode estar junto de outras pessoas, mas sentir solidão. Você está junto de outras pessoas, mas sente solidão.
Então, a solidão é o sentimento de estar só, mesmo estando com outras pessoas. Solitário é a pessoa que está sozinha, mas a pessoa solitária não tem necessariamente o sentimento de solidão. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu passo boa parte da minha semana sozinho, porque o Joaquim fica com a mãe dele e eu fico sozinho em casa. Mas eu não sinto solidão. Eu não sinto solidão, porque eu gosto de estar sozinho. Então eu me sinto bem acompanhado comigo mesmo. A minha companhia, ela me satisfaz, digamos assim. E meus pais moram em outro estado, eu moro a 2.000 quilômetros de distância dos meus pais. Meus pais moram em Santa Catarina. A minha irmã mora no Paraná, então eu moro a 1.500 quilômetros de distância da minha irmã. Então eu estou sozinho no Rio de Janeiro, né? Mas o fato de eu estar sozinho, eu não me sinto abandonado. Eu não me sinto só, tá? Então essa é a diferença entre a solidão e o solitário. A solidão é o sentimento de estar só, é o sentimento de estar abandonado. Por isso que você pode estar em família, estar na escola, mas sentir-se sozinho, ter o sentimento de solidão, tá? O João diz aqui, solidão por não ter ninguém, solitário é por gostar de estar só? É mais ou menos isso. Solidão porque você se sente desamparado, você se sente sozinho. É o sentimento de estar sozinho. E o solitário não é só por gostar de estar só. Não é só uma questão de gostar de estar só. Mas o solitário é uma pessoa que, mesmo só, mesmo estando sozinho, ele não se sente abandonado, desamparado. Deu para pegar mais ou menos a ideia? Então, eu estou a 2.000 quilômetros dos meus pais, a 1.500 quilômetros da minha irmã. Eu fico uma semana sozinho em casa, mas eu não sinto solidão. Porque eu me sinto bem sozinho, eu sei que os meus pais estão sempre comigo, apesar da distância. A minha irmã está sempre comigo, apesar da distância. Meu filho, né? Agora, tem pessoas que, mesmo estando em família, sentem solidão. Porque é um sentimento de desamparo em relação ao mundo. Como se não tivesse em casa nunca. Na escola, às vezes, a gente estuda numa turma de 30 alunos, mas a gente se sente sozinho, mesmo estando junto com 30 alunos, com 30 pessoas, porque a gente não se sente acolhido, a gente não se sente percebido, parece que ninguém nota a gente. Aí a gente se sente sozinho, mesmo estando com 30 pessoas. Seria a solidão, tá? Primeiro dia de aula, exatamente, Vitor Hugo. Primeiro dia de aula sempre é assim, né? A gente se sente sozinho, mesmo estando num lugar com 1.000 pessoas. A angústia, né, para pegar o tema assim, né? A angústia também tem a ver com esse sentimento de inadequação. O que é angústia? É essa ansiedade em relação à vida, em relação ao que pode acontecer, em relação ao que está acontecendo. O desamparo é um sentimento de inadequação. Inadequação não, é de desamparo, assim, como se a gente não tivesse
não tivesse lugar para se sentir seguro. E a angústia é um sentimento trabalhado bastante na filosofia. Schopenhauer, Nietzsche falam de angústia, mas eu vou falar assim numa perspectiva de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês. O Sartre tem uma frase famosa, não sei se vocês já ouviram, que ele fala assim: o inferno são os outros. Uma frase famosa dele. O Sartre, ele é um filósofo ateu, né? Ele acha que não existe Deus. Achava, né? Porque ele morreu. Mas não apenas Deus não existia. Para o Sartre, não existe uma essência, não existe uma natureza, não existe nada que nos determina. Tanto que o principal livro do Sartre se chama O Ser e o Nada. Tem eu e mais nada anterior a mim. Não tem um Deus que me criou, não tem uma essência que diz quem eu sou. E o Sartre diz que quando a gente percebe esse nada anterior, a gente sente angústia, porque nós somos habituados, ou nós somos criados, ou nós somos ensinados que existe um porto seguro, que é Deus, que é o meu eu interior. Só que o Sartre diz, não tem Deus, não tem eu interior. Nós estamos jogados no mundo. Nós estamos largados na existência. E isso que nós chamamos de eu é o resultado das nossas escolhas. A nossa vida é o resultado das nossas escolhas. Então, quem eu sou hoje é o resultado do que eu escolhi no passado. E quem eu serei no futuro é o resultado das escolhas que eu faço hoje. Então, o Sartre fala que nós estamos condenados a ser livres. Nós estamos condenados a sermos livres. Porque tudo que a gente faz é sempre fruto de uma escolha. E aí a gente, quando percebe essa condição de largado no mundo e de que não tem ninguém a quem recorrer, a não ser a nós mesmos, a gente sente angústia. E quando a gente percebe que nós estamos condenados a sermos livres, nós sentimos angústia, porque a gente sente o peso das nossas escolhas, a responsabilidade que nós temos em relação às nossas escolhas. E é uma responsabilidade que diz respeito tanto ao resultado das escolhas em relação à nossa vida, como em relação ao resultado das nossas escolhas em relação ao mundo todo, às pessoas que nos cercam e ao mundo todo. Pensa vocês, a pessoa que descobriu a energia nuclear e ela decidiu ir mais a fundo nessa pesquisa. E aí outra pessoa que decidiu, a partir do conhecimento de energia nuclear, fazer uma bomba atômica, uma bomba nuclear. Então, olha só, a escolha dessa pessoa em decidir criar uma bomba influenciou a vida de um planeta todo, né? A pessoa que decidiu fazer uma barragem num rio influenciou a vida de inúmeras e inúmeras pessoas, certo? Então, as nossas escolhas, diz o Sartre, não dizem respeito apenas à nossa vida, mas dizem respeito também à vida de outros, e isso nos causa angústia.
essa responsabilidade. Tipo efeito borboleta, Vitor Hugo. Exatamente, tipo efeito borboleta. As minhas escolhas, por exemplo, não dizem respeito só a mim, mas dizem respeito também à vida do Joaquim, do meu filho. Então, quando eu não posso escolher pensando apenas em mim, porque as minhas escolhas afetam a minha vida e afetam a vida do meu filho. Sim, Danilo, para ter presença é só colocar OK aqui no chat, tá bom? Já estou terminando a aula também, é 10h46, né? Já estou terminando a aula. Então, angústia, admiração e espanto. Um outro sentimento é o sentimento de dúvida, né? A dúvida é um sentimento filosófico também. O que é a dúvida? A dúvida é a incerteza a respeito de alguma coisa. É uma insegurança a respeito de alguma coisa. Então, quando a gente sente incerteza ou insegurança, a gente começa a pensar sobre aquilo para tentar sair desse sentimento, para tentar saber com certeza o que é aquilo, o que é algo. E a dúvida nos leva a pensar também. Quando eu sinto insegurança a respeito de alguma situação, quando eu sinto insegurança a respeito de alguma pessoa, eu começo a pensar, mas por que eu fico desconfiado? Por que essa pessoa gera desconfiança em mim? Por que eu não confio nela? Né? Então, a dúvida é um sentimento que nos leva também a procurar saber acerca de alguém, a respeito de alguma coisa. Esse sentimento de caramba, tem algo errado aí, né? Então a dúvida também nos leva a filosofar. Então 4 sentimentos, né, que a gente viu. O primeiro de todos foi o amor, lá no começo. Primeiro de tudo, né, que é o sentimento de querer estar acompanhado do conhecimento. Amor, sentimento filosófico. Espanto, admiração, maravilhamento a respeito das coisas, que é o tauma que os filósofos chamam, né? T-H-U-M-A, tauma, é o espanto e a admiração. Angústia, que é esse sentimento de ansiedade em relação à existência, esse sentimento de estar desamparado pelo mundo e pela vida, né? Nos leva a pensar sobre o mundo. E a dúvida, essa incerteza a respeito das coisas, né? A essa percepção de não saber, de não ter certeza sobre o que a gente sabe e sobre quem a gente é. Esses 4 sentimentos, eles movem a gente a refletir, movem a gente a analisar, movem a gente a questionar, que são todas características do pensamento filosófico. Então, duvidar, estar angustiado, amar e espantar-se, tudo isso ajuda a gente a filosofar. E a filosofia ajuda a gente a superar esses sentimentos todos. Ok? Então é isso. A gente se vê no módulo 3 ou quando voltar às aulas presenciais. Qualquer coisa me escrevam, tá bom? O negócio das 8 faltas é só isso mesmo, né? Do fórum. Isso, é só isso. À medida que vocês fazem os fóruns, aquelas faltas eu vou tirando. Tá bom? Então, abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Então, Gustavo, essa semana eu vou de novo voltar lá para refazer todas as faltas de novo, tá? Não é, não é, não tá pronto aquilo lá. Eu tô corrigindo a todo momento as faltas, tá? Só que como são muitas turmas, aí demora, tá bom?
São várias turmas que eu estou fazendo, então mais 1 hora vai ficar certinho. Tá bom, Gustavo? Pode ficar tranquilo com relação aqui, tá?